Olá, a partir de agora está começando o programa Unifra Entrevista, aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. O tema do programa desta sexta-feira é sobre a eleição unificada para a posse dos novos conselheiros tutelares aqui de Santa Maria e também de outras cidades do Brasil, de todo o Brasil, na verdade. Lembrando que o Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli. E para conversar sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Unifra a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA de Santa Maria, a Rosane Janksura. Rosane, desde já, muito obrigado pela tua presença aqui, pela participação no Unifra Entrevista. Um assunto bastante comentado, que vai ser comentado com certeza, né, ao longo do fim de semana e também na próxima semana, na primeira semana de outubro, que é exatamente a posse, enfim, a escolha dos novos conselheiros tutelares, né? Nós vamos ter 15 conselheiros tutelares sendo escolhidos, outros 15 suplentes. Lembrando que Santa Maria tem 3 conselhos tutelares, né? Antes de mais nada, Rosane, por favor, fala pra gente qual é o papel, o que faz o Conselho Tutelar. Bom, inicialmente eu gostaria, em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, agradecer o convite, né? Esse é um espaço muito importante de divulgação dos trabalhos que são desenvolvidos pelos conselheiros tutelares. Então, assim, nós temos uma legislação, Rogério, nova, que é a lei, até eu trouxe aqui, é a Lei 5.972, de 29 de abril de 2015, é uma lei municipal, onde dá uma série de definições sobre o funcionamento do conselho, dos conselhos tutelares. Então, assim, o principal em relação ao papel do conselheiro tutelar é prevenir, é proteger, é promover e fazer cessar, vamos dizer assim, omissões de violação de direitos, né? E garantir direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. E o que se precisa para ser um conselheiro tutelar, por exemplo, assim, não exatamente para daqui a pouco, claro, também participar de uma eleição, mas a pessoa que vai ser um conselheiro tutelar, o perfil dela, o que se busca, principalmente na hora de que ela possa registrar a candidatura dela, participar da eleição e tudo mais, o que é mais cobrado, assim, o objetivo principal? O conselheiro tutelar tem que ter essas características. Bom, o que está se solicitando, né, em termos de perfil, e a legislação deixa bem claro, que tem que ser uma pessoa idônea, lógico, acima de 21 anos e morador do município de Santa Maria. Né? Sim. Esses são critérios fundamentais para concorrer e ser um conselheiro tutelar. Perfeito. Bom, aí eu já quero entrar também em outro assunto, então. A autoridade do Conselho Tutelar. A gente sabe, por exemplo, que, olha, a cada caso, né, envolvendo menores, adolescentes, sim, enfim, menores propriamente ditos, né, crianças e adolescentes. Eu gostaria de saber de você, Rosane, vocês lá que trabalham diretamente, né, o Conselho e tudo mais, a autoridade do Conselho Tutelar, até onde vai a autoridade, até onde o Conselho pode atuar, o conselheiro pode intervir e a partir de que momento ele não tem mais o que fazer. Até para que a sociedade saiba exatamente o que faz de fato o Conselheiro Tutelar. Bom, no caso assim, por exemplo, de uma denúncia, né? Uma denúncia de abuso sexual a uma criança, uma denúncia de exploração do trabalho, o conselheiro tutelar, ele recebe a denúncia e ele vai em loco verificar essa situação e vai comunicar a Vara da Infância e Juventude sobre aquilo que está acontecendo, né? E se for necessário, o Ministério Público também vai ser acionado. Então, assim, ele é, na verdade, um guardião, né? O guardião da criança, dos direitos da criança e do adolescente. Perfeito. Agora, quem faz o julgamento, quem faz a avaliação da situação, depois é lá a instância jurídica. Sim. Bom, eu falava no início dessa nossa conversa que são 3 conselhos tutelares aqui em Santa Maria, né? Tem o Conselho do Centro, Leste, Oeste, enfim, justamente para aliviar, digamos, um pouco o trabalho, né, dos conselheiros. Enquanto presidente do CONDICA, tu acreditas que 3 conselhos tutelares dão conta do recado? São, digamos assim, é a quantidade ideal para uma cidade do tamanho de Santa Maria, que tem aí uma população muito próxima já de 300 mil habitantes, o que daria uma média de quase um conselho tutelar para 100 mil habitantes? Pois é, existe uma distribuição do número de conselheiros pelo tamanho da cidade, né? Então, no nosso caso, são 3 conselheiros
3 conselhos tutelares. Sim. Né? No momento nós temos no centro, na leste e lá na região oeste. Né? O que nós precisamos é melhorar as condições de trabalho desses conselheiros tutelares. Né? Tem que ter toda uma logística, uma infraestrutura. Isso é que dificulta muito o trabalho, né? Do que eles têm que exercer no cotidiano. Porque o Conselho Tutelar, ele não para, ele funciona 24 horas. Sim. Né? Sábado, domingos, feriados, e tem um regime de plantão, sistema de plantão em feriados e fins de semana. Então, o que, no meu ponto de vista, é necessário, Rogério, é melhorar as condições de trabalho e a infraestrutura toda para que os conselhos tutelares possam atender as demandas da população. Sim, quando a gente fala em estrutura, melhorar as condições de trabalho e tudo mais, o que se entende por isso? Mais aparelhos de telefone celular para facilitar a comunicação, transporte de uma maneira mais ágil, mais rápida, uma quantidade maior até de conselheiros em cada um dos conselhos, porque hoje a gente tem cinco conselheiros para cada conselho. 5 em cada. Devia-se talvez ampliar esse número, deveria-se aumentar? O que dá para a gente dizer para o telespectador que está em casa em relação a melhorar a estrutura? Sim, quando eu digo melhorar a infraestrutura e a logística, é desde a quantidade de computadores, Sim. Né? Ter um suporte de um funcionário administrativo, né, que possa fazer as demandas mais burocráticas, um carro, né, disponível sempre, né, com motorista. Hoje como é que é isso? Não há um carro necessariamente disponível? Não, há disponível, mas às vezes acontece de o carro, vamos dizer assim, estragar, e aí então isso causa uma certa... Sim, uma dificuldade, uma com dificuldade certeza. maior, né? Então é nesse sentido, né, que tem que ser melhorado. A internet, né, o espaço físico adequado, salas adequadas para receber as denúncias, atender a família, a criança, o adolescente, salas que têm condições de maior sigilo, né? Nesse sentido. Sim. O Condica, acredito que também deva receber assim algumas denúncias para levar até o Conselho Tutelar. Como é que é a relação de vocês assim com os conselhos tutelares? Chegam muitas denúncias? As pessoas de fato procuram o Condica ou o Conselho Tutelar leva bastantes relatórios até para mostrar o trabalho e mostrar o quanto as pessoas procuram o Conselho Tutelar? Bom, o Conselho Tutelar, na medida que ele vai fazendo o atendimento àquela família, àquela criança, enfim, né, sempre uma criança ou adolescente estão dentro de um contexto familiar. Eles elaboram relatórios, os conselheiros tutelares, e esses relatórios vão para a Vara da Infância, para o Ministério Público. Não vão para o Condica. Perfeito. Né? O Condica é um órgão de controle social, mas ele pode receber denúncias do mau trabalho ou de alguma omissão no atendimento do conselheiro tutelar. Só que a partir dessa legislação nova que eu citei aqui, nós tínhamos antes uma corregedoria dos conselhos tutelares e agora ficou como aquele órgão que vai receber denúncias da não prestação do trabalho do conselheiro tutelar, vai ser a corregedoria do município. Sim, entendo. E aí vocês recebem ou ficam sabendo de situações, por exemplo, em que daqui a pouco o trabalho do conselho tutelar, do conselheiro tutelar não está sendo bem executado? Sim, isso chega até nós, mas agora o direcionamento não é mais para a corregedoria própria do conselho tutelar, e sim do município. Então, se modificou essa lei nesse sentido. Tudo que for feito de denúncias contra os conselhos tutelares ou conselheiros tutelares vai ser aberto uma sindicância, provavelmente, pela corregedoria do município. No seu entendimento, essa modificação é positiva? Ela vem a somar ou ela deveria se permanecer como era antes? Não, ela é positiva. Isso torna também o Condica as pessoas que fazem parte do Condica têm muita, vamos dizer assim, envolvimento direto com os conselheiros tutelares, porque são conselheiros do Condica que estão nas entidades, atendendo muitas vezes essas crianças, esses adolescentes. Então, vai ficar um trabalho, assim, eu acho mais idôneo por parte da corregedoria do município, por não estar implicada, né, diretamente
com esses conselheiros tutelares. Sim. Não sei se a gente tem posse desse dado, Rosane, mas quantas crianças hoje estão em situação de vulnerabilidade social aqui em Santa Maria e que recebem, por exemplo, ajuda dos conselhos tutelares, recebem, enfim, o acompanhamento do CONDICA e tudo mais? Pois é, Rogério, assim, ó, no momento o município não conta com esse dado. Existe um projeto que vai montar, vamos dizer assim, elaborar um diagnóstico da criança e do adolescente em situação de risco aqui do município. Tá? Isso está em trâmite, né, na prefeitura e junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque vai ser feito provavelmente algum tipo de licitação, alguém vai concorrer, algumas pessoas vão poder concorrer e fazer essa pesquisa. Perfeito. Tá? Mas isso ainda não está acontecendo. Diante do fato da gente não ter esses dados... Dá para ter, de repente, uma estimativa, né? Ou é difícil também? É bem difícil a gente ter essa estimativa, realmente é bem difícil. Sim. Nós não temos dados estatísticos, né, que possam nos alimentar essa informação. Entendo. Tá certo. Olha só, a gente vai fazer um intervalo agora com o programa Unifra Entrevista. Lembrando que o assunto do programa de hoje é sobre a eleição unificada para a posse dos novos conselheiros tutelares em Santa Maria. A gente está recebendo a presidente do CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Santa Maria, a Rosane Janczura. A gente vai fazer um minutinho de intervalo e logo após esse intervalo a gente volta com uma enquete para saber o que as pessoas pensam a respeito do Conselho Tutelar, da atuação, né? Do Conselho Tutelar e também para saber se elas sabem de fato o que faz um conselheiro tutelar. Um minutinho e a gente já está de volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o assunto do programa de hoje é a eleição unificada para a posse dos novos conselheiros tutelares em Santa Maria e também nas demais cidades do Brasil. O Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli e no programa de hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios da TV Unifra a Rosane Janczura. Ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Rosane, antes da gente continuar a conversa, eu quero te convidar para a gente acompanhar uma enquete que a gente fez nas ruas. O Lucas Cirolini, nosso repórter, foi acompanhar, foi saber o que as pessoas pensam a respeito dos conselhos tutelares e também a gente fez uma pergunta que muitas respostas até nos surpreenderam, né, a respeito de que, de fato, se as pessoas sabem ou não o que faz um conselho tutelar. A gente vai acompanhar agora, então, essa enquete. Você sabe o que um conselheiro tutelar faz? Não sei. E na sua opinião, o que ele deveria fazer? Cuidar das crianças. A senhora sabe o que o conselheiro tutelar faz? Eu sei, mas não sei explicar, tá? Mas então, o que a senhora acha que ele deveria fazer? Não, ele orienta as pessoas, né? Mas eu não sei bem o que ele faz, eu não sei, nunca prestei atenção. Assim. A senhora sabe o que faz um conselheiro tutelar? Vigia as crianças. Não tem nem ideia. E a senhora? Ele cuida das crianças desamparadas, das crianças que são maltratadas. Eu acho que eles não têm tanta autoridade assim. Muitas vezes a impunidade também. Eu acho que eles deveriam ter mais autoridade. O senhor sabe o que um conselheiro tutelar faz? Sim, o conselheiro tutelar
É chamar, no caso, uma infração do menor. Exatamente, não é isso? O Conselho Tutelar protege as crianças que estão em situação de risco, de maus tratos na família, alguma outra coisa, em relação às drogas, a bebidas. E eu acho que tem um papel importante na sociedade. Trabalha com as crianças, né, com os menores, adolescentes, né, infratores e tal, e uma série de fatores que envolvem a família, né? Então o trabalho da maior responsabilidade, eu acho que é muito importante. Né? Por que será, Rosane, que tem gente que não sabe o que faz o Conselho Tutelar, hein? Pois é surpreendente nós vermos através dessa matéria, né, a dificuldade desinformação mesmo das pessoas? Pois é, da falta de visibilidade, né, dessa figura tão importante. Veja bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, né? A partir dali, então, se instituiu, né, o papel de um conselho tutelar e dos conselheiros tutelares. Eu penso que ainda precisamos trabalhar mais a questão das responsabilidades e do compromisso do conselheiro tutelar perante a população. Sim. Tu acreditas, por exemplo, que a atuação feita pelo conselho, ela já é suficiente para, de certa forma, fazer com que as pessoas conheçam o trabalho e a importância do conselho? Ou falta algo mais ainda? Do conselho não, perdão, do conselho tutelar, claro. Ou falta algo mais ainda? Falta mais trabalho um pouco dos conselheiros tutelares para que, digamos, a população tenha mais acesso à informação daquilo que é feito e, consequentemente, as pessoas saibam que podem recorrer a ele. Pois é, eu fiquei pensando o seguinte, que as pessoas que responderam essa enquete são pessoas de provavelmente uma classe social, né? De melhores condições, porque se você for numa periferia, numa comunidade carente, uma comunidade em situação de vulnerabilidade, se você perguntar quem é o conselheiro tutelar, todos sabem dizer quem é o conselheiro tutelar. Então, assim, não é que o conselho tutelar está voltado para a classe de famílias em vulnerabilidade social. É que ainda se tem uma demanda muito grande de omissão de direitos e violação Sim. de direitos, que aparece mais na mídia, inclusive, essas famílias vulneráveis. Agora, não que a violência, o abuso sexual não esteja também presente nas famílias de classe média e classe alta, mas as pessoas que responderam à enquete são pessoas que têm um nível socioeconômico-cultural mais elevado. Talvez não precisam tanto do conselho, não Isto. aconteça tanto. E ou a mídia também não mostre tanto, né? Porque Sim. se uma criança é abusada pelo pai numa classe alta, provavelmente essa família dá um jeito, muitas vezes, de não aparecer a situação e o conselho tutelar ser chamado. Agora, imediatamente, uma criança de classe vulnerável, né, que esteja em situação de mais risco social, porque é de uma classe social vulnerável, vai ser chamado o conselho tutelar. Sim. Então, foi isso que eu fiquei me perguntando. Na verdade, ainda os pobres são mais visados, né? E aí, nesse meio, eles vão saber dizer quem é o conselheiro tutelar. Pois é, e como é que a gente pode mudar isso? Como é que a sociedade pode mudar isso? De que maneira? Olha, no seu entendimento como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente? Eu acho que na medida que a gente der mais condições de garantir direitos para quem está abaixo da linha da pobreza e eles conseguirem subir um pouco de patamar, vai diminuir esse fosso, né, em termos de reconhecimento da figura do conselheiro tutelar para a classe mais elevada, né? Eu entendo que a importância vai ser sempre a informação, a tornar público, né, o trabalho do conselheiro tutelar. Inclusive nas comunidades carentes, as famílias têm muito medo, não podem nem ouvir falar do conselheiro tutelar, porque o conselheiro tutelar vai tirar a criança da família. É um né? medo, é uma imagem criada, né? Isso. Perfeito. Olha só, Rosane, a gente tem também no dia 4 de outubro a eleição unificada, né? Para os conselheiros tutelares. Aqui em Santa Maria a gente também falava isso no início do programa. São 34 candidatos, né? Isso, temos 34 candidatos, vamos tirar 15 conselheiros tutelares titulares, 15 suplentes, né? Nós temos aqui no município 200 mil eleitores,
calcula-se que desses 200 mil eleitores, estima-se 10% da população ir às urnas. Né? É um número muito baixo, convenhamos, né? É, muito baixo. Pela importância que o conselheiro tutelar tem. Exatamente, Rogério, mas nós temos que pensar o seguinte, é a primeira vez no Brasil que isso está acontecendo. Né? Então, por ser a primeira vez, toda essa logística para montar, não é, as eleições não foi muito fácil. É uma parceria entre o CONDICA, a Prefeitura Municipal, o Cartório Eleitoral e o Ministério Público. Né? O Ministério Público vai estar domingo em plantão, o Cartório Eleitoral vai estar domingo, dia 4, em plantão também. Nós temos 5 grandes zonas eleitorais, né, que eu posso citar aqui. É o Colégio Marista Santa Maria no centro, onde vários títulos de vários bairros. Por exemplo, se tu votas lá no bairro Itararé, tu vais votar no Colégio Santa Maria. Depois, o outro espaço de votação é o Caíque Luizinho de Grande, na Orlândia. A Escola Lívia Mena Barreto, em Camobi. O CIEP Paulo Lauda, na Tancredo Neves. E a Escola Augusto Ruski, na Santa Marta. Isso, de certa forma, uma vez centralizado em alguns pontos, será que não dificulta, de certa forma, o processo de votação? Daqui a pouco não poderia ser um processo muito parecido como são, por exemplo, nas eleições para prefeito, para governador, para presidente. Claro que a logística seria muito maior, né? Mas, de certa forma, será que de repente uma pessoa vai sair do bairro Itararé para ir até o centro, para votar, para escolher, para ter todo esse deslocamento, né? Pois é, Rogério, isso é uma, vamos dizer assim, nós vamos fazer uma avaliação depois, Perfeito. Né? Depois dos resultados, os resultados vão ser no domingo na Câmara, a partir das 17 horas, né? A eleição é das 8 da manhã às 17 horas. Então, assim, a avaliação vai vir depois. Mas essas foram as orientações que nós recebemos do cartório eleitoral. Inclusive, nós tivemos muita dificuldade de conseguir voluntários para serem mesários e presidentes. Né? Sim. Só no Colégio Santa Maria, aqui no centro, nós temos 17 urnas eletrônicas. Ou seja, isso implica 17 presidentes e mais 2 mesários por urna. Então, não é muito fácil. Eu entendo, eu acredito que realmente isso vai ter que ser revisado depois. Sim. Mas essa foi, vamos dizer assim, o pontapé inicial para a gente fazer esse processo ser um processo mais idôneo, mais transparente possível. Perfeito. Porque, veja bem, é a primeira vez... Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Né? E lembrando que eles vão tomar posse, os eleitos vão tomar posse no dia 10 de janeiro, é isso? Exatamente. No dia 10 de janeiro é o dia que eles vão tomar posse. No dia 4, após as 17 horas, né, todas essas zonas eleitorais vão levar os resultados para a Câmara, lá nós vamos fazer a contagem, e aí no dia 7 de outubro, quarta-feira, na Assembleia Ordinária do Conselho, nós vamos fazer então a publicação oficial dos resultados. Perfeito, vão ser definidos então os 15 eleitos. Lembrando que a pessoa que for votar, ela vai poder votar em até 5 conselheiros, é isso? Como é Não, a votação, você 15. vai votar em um conselheiro. Em um apenas. Só um conselheiro, e você tem que estar com o título de eleitor e com um documento com foto. Tá certo, interessante a votação. E é claro, os 15 mais votados é que serão os eleitos e os outros 15 é que serão os suplentes. Exatamente. Em caso de algum eleito não puder assumir. Lembrando que eles ficam 4 anos agora, né? Antes eram 2 anos, agora ficam 4 anos. Ou seja, então uma nova eleição para conselheiro tutelar a gente vai ter só lá em 2019. Exatamente. Pelo menos é o processo estabelecido aí pelos governantes, né? Para a escolha desse processo. Rosane Janquizura, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Santa Maria, a gente agradece mais uma vez a tua presença aqui no programa Unifra Entrevista e a gente espera que a eleição transcorra de uma maneira muito normal, muito tranquila e, claro, consequentemente, essa nova era, dá para se dizer assim, que vai ser vivida por parte dos conselhos tutelares, venha a trazer benefícios não só propriamente para os órgãos públicos, mas também para a população, até porque é ela, né, de quem mais necessita desses processos. Muito obrigado mesmo pela tua participação aqui no programa Unifra Entrevista. Tá bom, obrigado, Rogério, e dizer mais uma vez que contamos com a participação de todos, né, santamarienses,
que são residentes em Santa Maria, que têm o título de eleitor de Santa Maria, para ir lá no dia 4 votar. Tá certo, dia 4 de outubro, hein, pessoal? Domingo, 4 de outubro, um dia muito importante também para o nosso país, para escolher os conselheiros tutelares. O Unifra Entrevista fica por aqui, nós voltamos na próxima semana, um grande abraço a todos. Lembrando que se você não puder acompanhar, né, não pôde acompanhar também o nosso material aqui na íntegra na TV Unifra pelo canal 15 da NET, você pode acessar o canal da TV Unifra no YouTube, é o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Tchau!